Na época em que eu era um melancólico estudante de teatro, eu tive uma professora chatíssima que me disse algo que eu nunca esqueci. Abre aspas. A criatividade vem da pobreza. E eu nunca me esqueci disso porque é realmente verdade. Quanto menos recursos você tem, mais criativo você precisa se tornar. O pobre é mestre em gambiarra justamente por conta disso. E o primeiro rock acaba sendo um bom reflexo do que eu tô falando. O Stallone é uma prova viva disso. O cara era um Zé Ninguém, batalhando todos os dias, dormindo para economizar janta, reutilizando a água do banho, deixando um balde embaixo do chuveiro, usando folha de caderno para economizar papel higiênico. Quem nunca, né? Mas, mesmo sendo um ator que não conseguia ser contratado para nada, a não ser capanga figurante, ele ainda acreditou em si mesmo e produziu um roteiro de filme onde ele estrelava como protagonista. Rocky, um lutador. E os estúdios não queriam isso de jeito nenhum. Queriam um cara famoso para poder vender o filme. Porém, o Stallone não desistiu e insistiu que ou ele era o Rock ou tchau tchau por script. E apesar de o estúdio finalmente ter concordado depois de muita insistência, o filme foi feito com um orçamento de um pão de queijo e um dolinho, custando apenas US$ 1 milhão, o que para um filme é uma mixaria completa. Lembra o que eu falei antes sobre a criatividade sair da pobreza? Então, muitas cenas desse filme saíram justamente por causa dela. Sabe a cena em que o Rock leva a Adrian para patinar? A ideia original era que aquele local tivesse cheio de pessoas, só que isso ia ser muito mais caro, e daí para economizar, a gente teve uma cena muito mais simplificada, com um lugar completamente vazio, o que acabou até funcionando melhor para a ideia do filme, porque tornou toda aquela cena bem mais intimista. O Rock, né, tendo que pagar US$ 10 para deixar, para o cara deixar ele e a Adrian patinar na pista fechada. Enfim, ele também tendo dinheiro só por patins dela. Isso tudo foi adaptado por conta do orçamento baixo do filme. Outra cena que é interessante mencionar também é a cena em que o Rock vai para o estádio de boxe um dia antes da luta e repara que o cartaz dele tá errado. No cartaz, ele tá com um calção vermelho em vez de branco. E isso foi um erro real. O cara que fez o desenho realmente errou a cor do calção do Stallone. Só que, em vez dele gastar o dinheiro do orçamento do filme mandando o artista corrigir o problema, o Stallone decidiu criar uma cena nova onde o Rock vai até o estádio e repara no erro. E a melhor parte é que funciona com o personagem toda essa cena. Acaba encaixando totalmente com a intenção do filme. Cara, são coisas tão simples, mas essas adaptações que rolaram por conta do orçamento me fazem amar a mente desse cara. Porque problema é algo que todo mundo tem. Todos nós temos fraquezas e limitações. Mas o que realmente importa é a maneira como a gente responde a tudo isso, como que a gente age diante dos nossos problemas. E a gente consegue se inspirar muito no Rock, porque ele é esse cara que sempre enfrenta tudo de peito aberto. Não importa o que a vida jogue pra cima dele, ele nunca vai abaixar e desistir. Ele sempre segue tentando, tentando e sempre com muito otimismo, o que é muito difícil de fazer em momentos de crise, principalmente. E essa resiliência dele reflete muito bem na Adrian, que começa o filme sendo uma mulher que não parece ter nem alma dentro dela, mas depois se torna uma pessoa confiante e até enfrenta, né, o irmão xaropão dela que só coloca ela pra baixo. E isso acontece por causa do relacionamento dela com o Rock, que faz ela adquirir confiança em si mesma. E a presença da Adrian nesses filmes, cara, é sensacional. Ela é a personificação do ditado: por trás de um grande homem há uma grande mulher. Porque toda vez que o Rock cai nesses filmes, ela é a pessoa que tá lá pra levantar ele. Por mais mulheres como a Adrian nesse mundão. Outro personagem que é importante mencionar é o Paulie, que é um outro coitado. Diferente do Rock, que enfrenta os problemas com otimismo, e da Adrian, que é completamente omissa a tudo, o Paulie, por outro lado, ele vai para um lado mais autodestrutivo, algo mais explosivo, jogando todas as frustrações que ele tem em cima da própria irmã. E por mais que ele seja esse cara xarope que coloca toda a culpa dele na Adrian o tempo inteiro de maneira injusta, ele também é meio chato, a gente acaba gostando dele, porque o Rock gosta dele. E o filme consegue transmitir muito essa humanidade nesses personagens, de pessoas quebradas, que têm defeitos, mas têm um coração bom. Então,
apesar de Paul ele ser um cara meio escroto, a gente até acaba gostando dele, pelo que ele representa pela Adrian e pro Rock. E ao longo dos filmes, esse personagem também cresce, né? Todos crescem. O filme em si tem um andamento bem lento e uma atmosfera bem melancólica. Isso até rolar a primeira montagem de treino. Ah, meu amigo, quando entra essa trilha, o filme se transforma em uma parada completamente épica. E se você não sente vontade de levantar da cadeira pra correr, pra treinar, pra viver, você é completamente maluco, só isso que eu vou te falar. Ver o Rock motivado, subindo aquela escada lá com tanta vontade, com tanta coragem, depois de ter sofrido tanto na primeira vez que ele tentou, é simplesmente incrível. É um storytelling visual que eu amo. E quando chega no dia da luta e o Rock finalmente entra no ringue, você percebe que ele já venceu, porque a luta do Rock era estar ali, não era contra o Apollo, era contra ele mesmo. E é isso que torna esse filme tão mágico para tanta gente, inclusive para mim. Você pode estar cercado de pessoas boas que querem o seu melhor, que torcem por você, mas se a sua cabeça estiver fora do lugar, não importa. Se você não acredita em si mesmo, já era, porque só você pode mudar a sua vida. Só você pode mudar a sua situação atual. Quando a luta acaba e o Apollo vence por pontos, não importa, porque a única coisa que o Rock quer é comemorar com a Adrian, e a direção do filme reforça isso de maneira muito inteligente. Quando os juízes anunciam a vitória do Apollo, o frame dele comemorando dura uns 2 segundos, porque é irrelevante, a história é do Rock, afinal. E o que importa pra ele foi que o objetivo foi alcançado. Ele provou para Adrian e para ele mesmo que ele não era só mais um vagabundo da vizinhança. E essa vitória é que mais importa, a vitória pessoal. Como eu amo essa saga, cara. Esses filmes, eles me conseguem me animar mais do que terapia. E eu gosto tanto do primeiro Rock que eu vi semana passada e vi ontem de novo com a minha namorada. Tão legal que esse filme é. E eu normalmente não faço vídeos em um tom tão sério, tão filosófico, sabe? Mas esse filme toca numa parte tão emocional pra mim. O Rock, ele realmente mudou a minha vida. Desde a primeira vez que eu vi e vendo de novo, é impressionante como esse filme consegue mudar o nosso mindset e fazer a gente acreditar em si mesmo e fazer a gente pensar que é possível e não desistir de si mesmo. E assim como o Stallone, eu adoro escrever. E eu escrevo por motivos bem parecidos com os dele. No documentário Sly da Netflix, ele diz que escreve sobre coisas que gostaria de ter feito na realidade e atitudes também que gostaria de ter tomado e que isso era terapêutico de certa forma para ele. E quando eu vi isso no documentário, eu não acreditei, porque era exatamente o mesmo motivo que me fazia escrever. E ninguém nunca me falou isso. Muita gente talvez nunca entenda, mas a ficção, ela pode ser terapêutica para muita gente. Existem tantas coisas que a gente quer viver e simplesmente é privado de viver por tantos motivos diferentes, ou tantas atitudes que a gente já tomou de forma equivocada na vida que daria facilmente para virar um filme, livro, jogo, que seja. Enfim, o ponto é que tudo que a gente vive, tudo que a gente tem dentro de si, toda essa expressão que está presa ali dentro, ela poderia facilmente virar uma obra de arte, algo incrível. E às vezes a gente nem sabe disso. E é por isso que eu gosto tanto de cinema, livro, música, porque muitas dessas coisas que a gente vê, que a gente assiste, que a gente consome, na realidade são, sei lá, espelhos da alma das pessoas que estão por trás desses produtos. Muita gente vai bater o olho em um filme e vai pensar: ah, é só entretenimento. E de fato, muitas obras não são nada além disso. Mas pode ter certeza que quando o assunto é arte, a maioria não é só entretenimento. E véi, quando você sabe da história real por trás desse filme, não tem como não se emocionar com isso, porque a vida imitou a arte. Depois que o Rock foi para os cinemas, o Stallone saiu do anonimato completamente. Ele foi indicado a melhor ator e apesar de não ter ganhado esse prêmio, o Rock foi indicado a melhor filme. Ganhou o Oscar em cima do Taxi Driver. Tem ideia disso? E assim, eu tô cagando pro Oscar, eu não ligo. Pra mim é um evento que nunca pareceu ser sobre cinema, mas sim networking e aparênciazinha. Mas meu ponto não é esse. O ponto é que o Stallone era um cara que não tinha dinheiro nem pra sustentar o próprio cachorro. Tanto que ele teve que vender ele por US$ 40 pra poder se alimentar. Depois ele comprou de volta por 15 mil, né? Inflação é complicado. Mas o mais incrível disso é que ele saiu do fundo do poço e atingiu o topo do mundo, se tornando uma lenda da história do cinema.
E isso que eu acho incrível, que o Stallone é o Rock. E o trailer do filme I Play Rock, que vai contar a história, né, dos bastidores de como o Rock foi feito, ele me deixou mais hypado do que o GTA na Netflix. Do que me adianta, né, um gameplay desse jogo, sendo que eu lato pra economizar cachorro. Acho que quando eu for jogar o GTA 6, o Brasil já vai ter sido Hexa e calvície já vai ser um mito do passado, espero, né? Eu nem tô calvo e já tô fazendo piadas de calvície pra se acostumar pro futuro. Engraçado. Enfim, esse é o vídeo um pouco mais profundo do que o normal. Se você me dá licença, eu vou correr de manhã enquanto ouço a música tema do rock estalando no meu ouvido. Meu Deus, como que eu amo essa música. Tchau, até o próximo vídeo.